para que em tudo em ti confie. Sobre as águas. Domingo foi forte. O pastor Valmir ministrou uma palavra que edificou a casa e moveu o céu aqui na igreja. Deus falou profundo, curou, restaurou e renovou nossa fé. Se você perdeu, assista esse vídeo agora. É para você também. Não deixa passar a oportunidade de ser tocado por Deus. Aperta o play. Vou fazer um pedido muito importante para todos os irmãos, todos, sem exceção, crianças, todos nós. Não perca uma frase sequer, uma palavra sequer. Eles com duas letras que se juntam, você já é edificado. Olha só, fé, é duas letrinhas. Então, absorva o máximo possível. Não saia, só se for realmente necessário mesmo. Porque hoje Deus vai falar contigo de forma extraordinária. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, eterno e bendito Pai. Nós, Senhor Deus, estamos aqui em Tua presença agora. Te adoramos, Senhor. Te oferecemos um culto de adoração. Nós somos cheios de defeitos e falhas, Senhor Jesus. Somos seres humanos. E nós nos esforçamos o máximo, Senhor, para te dar um culto de adoração, de louvor e glorificação. Sim, papai. Senhor Jesus, eu peço a Ti agora, Senhor, que Tu fale conosco, ó Pai. Aleluia. Queremos ouvir a Tua voz. Sim, Deus. A Tua noiva, a Tua igreja está aqui receptível às Tuas revelações. Sim, Jesus. E está aqui também, Senhor, o Teu servo, que se colocou à disposição da revelação da Tua palavra. Usa ele, Senhor, com poder, com autoridade. Usa ele, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Exorte, corrija, ensina, Senhor Deus. Nos fundamente, Senhor Deus, na Tua bendita palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nessa oportunidade. Já vamos abrindo a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20. Já quero agradecer o convite do pastor Disney para que estivéssemos aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. E já quero desejar aos pastores aqui, pastor Disney, pastor Cristiano. Hoje é o dia do pastor, né? Então eu quero desejar um feliz dia do pastor para vocês. O vosso trabalho não é em vão no Senhor. Vamos dar uma palma para o Senhor Jesus pela vida dos servos. Vamos lá? Hoje é o dia do pastor, né? Honra a quem tem honra. Deus seja louvado pela vida de vocês. Evangelho de João, capítulo 20 e o versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Sentai, meus queridos. Glória. Todo mundo sabe que a palavra de Deus, ela pode ser revelada como ela pode ser interpretada, né? Tá aqui o meu irmão Edson, feliz em te ver aqui. Vou te ver no céu também. Aleluia. Quero ver todos no céu, hein? Amém. Amém. Depois eu explico isso. A palavra de Deus, sem o Espírito Santo, ela pode ser interpretada. Mas
para que recebamos a revelação, nós dependemos do Espírito Santo. Aleluia. Tem um monte de gente interpretando e abrindo outros caminhos, que não foi o caminho que Jesus Cristo falou. Que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo é o único caminho. Aleluia. E esse caminho, ele só é revelado pelo Espírito Santo. Senão o homem se perde. Verdade. Porque veja só, quantas mil religiões existem? E eu quero dizer para os irmãos que existe religiões, tipo o hinduísmo, que tem 1.200.000.000 ou 300 milhões de seguidores. Hinduísmo. Hoje é culto e missão, né? O islamismo, 1.400.000.000 e quase 1.500.000.000 Jesus. de pessoas no islamismo. Shintoísmo também é coisa fora do sério, de grande. Existe uma outra religião lá na China, também agora não tinha nem pensado isso bem na minha mente agora. Para os irmãos verem a forma com que o diabo faz a confusão na mente das pessoas. Por natureza, nós sentimos a necessidade de adorar, de adoração. Então, quando as pessoas não sabem quem verdadeiramente é o digno da adoração, eles adoram a primeira coisa que é apresentada para eles. E eles permanecem naquela cegueira, naquela ignorância. E a Bíblia diz que Deus falou em Oséias, e Jesus também acabou dando a entender, que o maior problema da humanidade não é Satanás. O maior problema da humanidade não são os demônios. O maior problema é a ignorância. É, meu Deus. O maior problema do ser humano é a ignorância. Eu não estou falando no sentido de estupidez. É no sentido de ter desejo de adorar algo, de sentir o desejo de adoração e de não saber a quem adorar. E por isso que alguns se apresentam como salvadores, e aí eles dizem que tiveram uma revelação. Existem ali várias religiões que surgiram da mente de uma pessoa só. O cristianismo é a única, eu não vou dizer religião, porque cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um reino. É o reino de Deus. Aleluia. Na terra. Aleluia. E o diabo é tão astuto que ele vai criando religião em cima de religião. E Deus não trouxe nenhuma religião. Jesus nunca estabeleceu uma religião na terra. Você não vai encontrar na Bíblia
uma religião. Porque todas as religiões, inclusive a religião chamada cristianismo, também foi o diabo que inventou. Sabe por quê? Porque as pessoas confundem o que é igreja e o que é religião. Então o diabo inventa uma religião para as pessoas adorarem. E dentro do cristianismo religioso, existem pessoas perdidas. Que não têm noção de quem elas são. E aí, elas adoram cantores, pregadores, são fãs de denominações, adora a sua própria denominação e olha, ai daquele que se tu for visitar outra. E o reino de Deus, que é a igreja, a palavra igreja, não sei se eu expliquei aqui outra vez, mas acho que eu vou continuar, porque eu tenho algo no meu coração e eu sou obrigado a falar isso para o mundo todo. E é isso que eu prego na rua. Porque a palavra igreja, ela já existia antes de Jesus, há 500 anos. A palavra igreja é um sistema de governo. É uma forma de governo. E Jesus disse, eu vou estabelecer a minha igreja na terra. Ele não estabeleceu religião. O que é uma igreja? Para nós começar a entender. O que Jesus Cristo veio fazer e o que ele falou. Aqui dizendo assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, se nós não entendemos o que Jesus veio fazer, se nós não entendermos o que Jesus veio fazer, o que Jesus foi enviado a fazer na terra, nós não vamos entender o que nós temos que fazer. E aí nós nos ajuntamos e ficamos ali fechados dentro de uma liturgia repetitiva, que com determinado tempo ela vai se tornando desmotivante, maçante, porque não se vê novidade, não se vê nada, não se vê, porque as pessoas não conseguem ver o que é a igreja de Cristo e qual a influência da igreja e qual a missão da igreja na terra. É como que se tivesse fechado dentro de um túnel ou dentro de um vale. Quando você está dentro de um vale, você não consegue ver muita coisa, a não ser as paredes, os barrancos. Mas quando você está sobre um monte, a sua visão é muito ampla. A sua visão é muito panorâmica, é muito abrangente. Então uma coisa é eu conhecer algo a 50 metros, onde os meus olhos alcançam ao redor de mim 100 metros. Outra coisa é eu subir sobre o monte e levantar os meus olhos e ver toda a geografia do local. E o conhecimento de Cristo funciona desta forma. É como se nós saíssemos de um vale e nós temos que subir, nós temos que escalar até chegar no topo da montanha para ter a visão plena da região que nos encontramos. Por isso que muitas pessoas, com determinado tempo, vão enfraquecendo na fé, porque não tem novidade de vida. Então o que Jesus... Deixa eu explicar então para os irmãos o que é a igreja. A igreja, então a missão de Jesus na terra foi estabelecer a igreja na terra. E não uma religião.
E eu vou mostrar para os irmãos a diferença da igreja e da religião. Como eu já falei aos irmãos, a palavra igreja existiu 500 anos antes de Jesus. A palavra igreja, muitos foi falado, eu aprendi muito, eu fiz curso de teologia. E a única, pasme, querido, a única matéria que não existe na teologia foi a única que Jesus veio pregar na terra. Escuta o que eu estou falando para vocês. Por que não tem nada que me pare, que me barre? E eu estou pronto para qualquer desafio. Não porque eu sou melhor que alguém. É porque por um bom tempo eu fui escalando a montanha. Olha o que eu falei agora. Não existe dentro da teologia, não estou dizendo que eu fazer teologia, deve-se fazer. É muito bom para crescer, porque Jesus mesmo disse, crescer antes na graça e no conhecimento. Aleluia. Graça sem conhecimento também, a pessoa não vai saber o que dizer. Conhecimento sem graça também é a mesma coisa que um passarinho com uma asa só. Ele não vai sair do chão, vai ficar se batendo. A única coisa que Jesus veio estabelecer na terra foi a igreja. E a palavra igreja no original significa reino, ou um sistema de governo. E esse sistema de governo já existia. E os romanos desenvolveram esses sistemas de governo, que a palavra igreja é uma palavra grega, mas os romanos desenvolveram. Porque todos os impérios que antecederam o Império Romano, eles quando entravam para conquistar uma nação, eles tinham uma missão. Trazer aquelas pessoas, impérios antes do Império Romano. Eles tinham uma missão de trazer para dentro da nação deles tudo que era de importante de outra nação. Inclusive as pessoas. Babilônia fez isso. Levou os judeus, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Mas o sistema romano, que era um sistema chamado sistema de igreja, de governo, era um sistema que não trazer, mas sim de levar a cultura romana para dentro de outras nações. Isso é igreja. Então quando a gente diz assim, o que é igreja? Igreja é tirado para fora. Então eu aprendi, né, até eu descobrir a verdade, o que significa. Eu aprendi que igreja é aqueles que são tirados do mundo, tirados para fora do mundo. Sendo que a palavra igreja é o contrário. É tirado para fora da bolha, do sistema, e enviado para fora. É tirado para fora, vai conquistar, vai levar a cultura. É tirado para fora. É um grupo de pessoas credenciadas, avaliadas pelo rei, comissionadas para ir conquistar outra nação e levar a cultura daquela nação para outra nação. E aí, Roma fazia isso. Enviava um governador para as províncias, enviava um rei, e ali dominava aquela nação e estabelecia sobre aquela nação o seu governo. O sistema de governo chamado igreja de Roma, quando Roma chegava, eles não forçavam, eles dominavam e diziam o seguinte: quem de vocês, escute só, Roma fazia isso, quem de vocês está disposto a servir César, que era o rei? Aqueles que estiverem dispostos a renunciar à cidadania de vocês e assimilarem o governo de César,
vocês vão ter o direito de ser feitos cidadãos romanos, com todos os direitos de Roma. Tanto é que Mateus trabalhava para César antes de conhecer a Cristo. O apóstolo Mateus era cobrador de impostos, trabalhava para Roma, tinha cidadania romana. E aí Jesus Cristo agora vem ao mundo, cumprindo-se a plenitude dos tempos. Jesus Cristo vem ao mundo com uma missão. Por que Jesus veio justamente quando o Império Romano dominava sobre os judeus? Para que o povo tivesse entendimento do que era a igreja, do que era o governo. E Jesus leu em Lucas 4:21, quando deram a Bíblia, a palavra para ele ler, um texto que está em Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou a pôr em liberdade os cativos, abrir os olhos aos cegos e anunciar o dia aceitável do Senhor. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu governo não terá fim. Quando João Batista começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quando Jesus começa a pregar, Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A igreja, o governo celestial, a cultura do céu. Jesus Cristo veio e destronou o rei que comandava a terra, que era Satanás. E ele estabeleceu sobre a terra, coisa linda, reis e sacerdotes. Aleluia. Ele enviou nós agora. Ele veio e nos conquistou. Nos convenceu. Assim como os romanos convenciam as pessoas a servirem ao César, que era o rei. E os irmãos não vão ver na Bíblia Jesus conversando sobre outra coisa a não ser sobre o reino de Deus. E não existe nenhuma matéria na teologia que fala sobre o reino de Deus. Ou tem? Eu nunca vi. A não ser que esteja atrasado. Porque a hora que o povo entender o que é o reino de Deus, ele sai das garras da religião. Aleluia. Da religiosidade. Aleluia. Porque Jesus Cristo liberta. E a religião aprisiona. Aleluia. Fala, Jesus. Mas a igreja que Jesus Cristo estabeleceu, ele veio anunciar boas novas. Evangelho é boas novas. Boas novas. Jesus está dizendo: o reino é de Deus, é do Todo-Poderoso, é daquele que criou. Ele havia sido usurpado por um rei, por um príncipe, pelo príncipe das trevas. E Jesus Cristo veio, destronou o príncipe, despojando ele e os seus soldados. Despojar, sabe o que é, irmãos? Tirar todas as armaduras, tirar todas as possibilidades de domínio que este príncipe e os seus adeptos ali, né? Tem outro ali que chama-se, quando serve ao rei ali, súditos. Então o que Jesus Cristo veio fazer, irmãos? Ele destronou o príncipe das trevas. Paulo explica isso. Aleluia. Destronou os principados e as potestades, o expondo a vergonha. Então agora Satanás não é mais um fator.
Até que a pessoa não saiba disso, ele continua ainda. Ele continua tendo domínio das pessoas, enquanto as pessoas não conhecem a verdade. Por isso que existem duas palavras na Bíblia que talvez muitos não entendam, que é trevas e é luz. Quando a Bíblia fala sobre luz, ela está usando a claridade como ilustração. Mas assim como a luz revela tudo que tem neste ambiente, a luz do conhecimento da verdade revela todas as artimanhas de Satanás e quem somos nós. Aleluia. E quem é ele. Então quem está nas trevas significa que é uma pessoa ignorante, que não sabe. Por isso que ele é príncipe das trevas. Ele é príncipe das trevas porque ele é príncipe dos ignorantes. Ele governa sobre os ignorantes. Então se a pessoa não sabe que ela é agora o embaixador do reino, que Jesus Cristo já despojou eles todos, que existe apenas um tempo para eles irem todos para a prisão eterna, eles ficam assustando as pessoas, e as pessoas ficam sob domínio de Satanás por não conhecerem a verdade. Mas Jesus Cristo veio para destronar Satanás e seus súditos, e aí ele diz: eu vos dou poder agora. Queridos, nós fomos comissionados. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, anunciar o evangelho, ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios. Enquanto muita gente tem medo do diabo, o diabo é que tem medo de você, se você sabe quem você é. Eita glória. É ele que tem que ter medo de nós. Tem gente que é contra isso que eu estou falando. Brinca, que brinca, irmão. Satanás tem poder coisa nenhuma. Ele tem força sobre o ignorante, enquanto o ignorante não sabe quem ele é. Aleluia. Irmão, tu não acha que se um boi soubesse a força que tem, acha que ele se submetia a puxar um arado ou um carro cheio? Verdade. É, irmão? Ele só puxa, trabalha o dia inteiro ali suando, espumando, porque não sabe a força que tem. Se soubesse, não jamais se submeteria. Verdade. Se bem que o boi foi feito para atividade, né? Mas só estou dando uma ilustração. Quando você sabe quem você é, a autoridade que você tem no reino de Deus, você não precisa se assustar com Glória a nada. Deus. Agora entenda uma coisa, querido. Quando um governo escolhia uma equipe de confiança e enviava, ele não enviava essa pessoa para ele ter que estar se preocupando com o que iria comer, beber ou vestir, ou onde ia morar. Ele não está sozinho, ele tem uma nação rica, poderosa por trás dele, que está enviando ele e tem a responsabilidade de sustentar e de dar todos os recursos para que ele represente o governo em outra nação. Então, amados, Jesus disse: não foi vocês que me escolheram. Coisa linda, irmão, dizer: eu escolhi vocês. Aleluia. E vos nomeei. Sabe o que significa nomear, queridos? É dizer aqui, ó, pega o meu carimbo e leva contigo. Ou é como se o rei desse o anel dele. Leva o meu anel. Tu tem autoridade. Irmãos, o diabo tem medo de uma pessoa que sabe quem ela é. Quando você sabe quem você é, o diabo não brinca na tua casa e na tua família. Eita glória, nisso que eu creio. Aleluia. Só para os irmãos fazerem ideia, lá onde eu moro, no meu bairro, quando eu vou orar, na minha oração, eu digo: Satanás, toda a esfera celestial sobre a minha região da minha casa, eu domino aqui. Aqui eu domino. Eu estou aqui, mas aqui quem manda, quem domina sou eu. Aqui tu não tem liberdade para fazer divórcio, aqui tu não tem liberdade para ninguém tirar a vida. Aleluia. Para ninguém tirar a vida do outro. Aqui tu não faz o que tu quer. Eu te expulso
da esfera celestial de sobre a minha região da minha casa Aleluia. e dos meus vizinhos. Até meus vizinhos são protegidos. Porque eu expulso eles de lá. Os bichos ruins. Eu creio, Jesus. Então, quando Jesus disse, eu vou estabelecer a minha igreja, ele estava dizendo, eu vou enviar uma equipe de confiança agora, que Satanás, o príncipe, já foi destronado, ele não tem mais nenhuma condição de prevalecer contra a igreja. Jesus disse isso, amados. As portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que é prevalecerão? Não adianta o diabo ficar escondido segurando a porta. Nós temos autoridade para chegar e meter o pé na porta. É essa a questão. Nós não estamos na defensiva, queridos. Não é nós que estamos trancados, preocupados. Será que o inimigo vai entrar ou não? Não, é nós que estamos autoridade para entrar no território do inimigo, meter o pé na porta e pôr em liberdade os cativos que ele mantém. Aleluia. Quando você tiver esse entendimento, você não vai mais olhar para uma pessoa com os olhos físicos. Você vai olhar com os olhos espirituais. E você vai entender agora que agora você é um cidadão do céu. Você não pertence mais à cultura terrena. A cultura terrena não faz parte mais da tua vida. Copa do Mundo é para os filhos das trevas, para quem está na ignorância. Já está dizendo tudo do mundo. Jesus disse pelo menos do mundo, nem que no mundo há, você foi do mundo. Isso não é para crente. Crente tem que estar orando. Ai, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Esses dias, irmãos, não, foi ano passado. Eu vou contar porque eu lembrei esse testemunho agora, porque o irmão contou esse testemunho ali ontem. Nós estivemos ali em Pouso Redondo. Convidei um pastor amigo meu lá de Florianópolis para nós dar uma volta de moto. Eu até tinha ideia de voltar mais cedo para participar da reunião, inclusive não deu tempo de chegar. E nos encontramos numa família que já são amigos nossos há muitos anos. Foi um ambiente espiritual muito gostoso, de muitos testemunhos. E não deu para a gente sair, a glória de Deus foi maravilhosa. E esse pastor, ele estava de férias em Rio Bonito do Iguaçu. Ele é pastor em Florianópolis, pastor setorial. Ele estava de férias e estava em Rio Bonito do Iguaçu. Quando ele chegou lá, que o sogro dele mora lá, quando ele chegou lá, ele recebeu a notícia que tinha uma família em 3 Barras, eu não sei se alguém conhece aquela região, dá quase 200 quilômetros de Rio Bonito do Iguaçu. Eu não sei se é para frente de Queda do Iguaçu, acho que é para frente de Queda do Iguaçu, sentido Cascavel. E aí o irmão me ligou. Ele disse, irmão Valmir, eu não estou de férias, estou aqui em Rio Bonito do Iguaçu. E eu recebi a notícia que tem uma família atormentada lá em 3 Barras. Eles souberam que eu estava aqui e entraram em contato aqui com meu sogro para que eu fosse lá expulsar. O demônio estava fazendo arruaça na família. Por acaso não está disposto a vir para cá, para nós ir lá amanhã? Eu já conheço, nós iniciamos o ministério há 30 anos atrás. E aí eu disse, eu vou. Isso era 1h da tarde. Só avisei a minha esposa, que é uma bênção, que ela sempre diz amém. É uma bênção. E a minha esposa. Levanta a mão assim para mim, sabe? Aleluia. Meus 2 filhos ali, Beatriz e Isaac. Peguei minha moto, me joguei para lá, dormi lá. No outro dia deixei minha moto lá e fomos de carro. Quando nós estávamos no caminho, ele estava com o carro dele, daí sogro e eu junto. No caminho eu orei a Deus e disse, Senhor, nós estamos indo lá. Ele disse que o demônio está fazendo arruaça numa família lá. E qual que é o problema lá, Senhor? O Espírito Santo falou para mim, vocês não vão acreditar. Cartas. A única palavra que ele falou.
Então na minha mente veio o baralho. Chegando lá, a moça contou. Ela disse que eu trabalhava numa empresa e eu não consigo mais dormir à noite. Fui obrigado a sair do meu trabalho. E porque eu não consigo mais dormir durante o dia dentro de casa. Os demônios andam por dentro da minha casa. São tudo demônios pequenininhos, com cara de velhos. Eles brigam, eles gritam, eles derrubam as coisas da mesa. Meu Deus. E quando nós vamos deitar, eu vou para a cama, eles ficam pulando em cima da cama, andando ao redor da cama. Meu Deus. Meu marido não vê nada, eu não consigo dormir. Aí oramos. Quando nós estávamos nos despedindo, já tínhamos feito a oração de despedida, a moça contou, nós botamos as mãos, oramos. Vambora. Quando eu estava botando, eu fui o primeiro a sair. Quando eu botei o pé na porta para sair, o Espírito Santo disse, o que eu te falei? Sobre as cartas. Eu disse, irmãos, o Espírito Santo, quando nós contei, o Senhor me falou, eu perguntei ao Senhor qual que era o problema, a causa desse problema. E o Espírito Santo me falou que era sobre cartas. Por acaso vocês têm algum tipo de jogo de cartas? O menino pulou numa estante e pegou Pokémon, um maço assim. E saiu urrando, berrando pro quarto. Meu Deus. Possuído pelo demônio, um menino de 10 anos. E a mãe falou assim, olha irmão, esse menino não me dá mais sossego por causa desse brinquedo aí. Ele ganhou não sei de quem. E eu tenho que estar o tempo todo com ele, batendo e falando, gritando esse nome. Aí, porque a palavra Pokémon quer dizer pequenos monstros. Traduzindo é pequeno demônio. Aí eu liguei uma coisa com o que a moça falou. Os demônios já não, que andavam por dentro da casa. Eu disse, daí o problema. Pokémon quer dizer pequenos monstros. Todas as vezes que vocês batem e invocam, eles vêm. Enquanto vocês tiverem este jogo maldito aí dentro de casa, esta brincadeira que parece inofensiva, não vai adiantar a nossa oração. Se vocês querem resolver o problema, vocês queimam isso aí. Aí o pastor Silvério, ele disse assim, então foi o seguinte, porque o marido estava trabalhando, nós passamos na casa do pai da moça, para que o pai da moça fosse, a mãe não quis ir de medo que a mãe tinha, da moça. Eu não noto esperar. Mas o pai se encorajou e foi conosco. Então nós levamos o pai, que tinha entrado em contato com o pastor Silvério. Nós não podíamos entrar na casa com uma mulher, sozinha em casa, com uma criança. Aí o pai dela entrou. E aí o pastor Silvério disse assim, então faz o seguinte, quando o seu esposo chegar à noite, conta para ele e diz para ele que o problema está aqui e que vocês devem se desfazer disso aí e queimar. E o guri urrando, possuído, endemoniado no quarto. Eu gritei lá da sala, porque eu não quis entrar no quarto. Satanás, sai da vida desse menino! Sai do corpo desse menino agora! O menino levantou a coberta, veio chorando em minha direção, entregou o jogo, me abraçou. Chorava. Obrigado, tio, por ter vindo aqui. Irmãos, Aleluia. quando o homem chegou à noite, aí a gente foi embora. Eu não soube mais o que tinha acontecido. E ontem, convidei o pastor Silvério para nós fazer uma visita com um amigo nosso lá em Pouso Alegre. E ele lembrou, disse assim, me lembra daquela família que nós fomos visitar lá? Eu fui para lá de volta e fui lá ver como eles estavam. E ele testemunhou, minha esposa estava junto. E quando o homem chegou, eles queimaram, foram libertos. Nunca mais Satanás teve autoridade dentro daquela casa. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ore
quando você leva coisa para dentro da sua casa. E é justamente isso, irmãos, que a igreja tem a obrigação de fazer. É verdade, meu Deus. Satanás, eu estou só dando um exemplo, mas ele usa muitas coisas para perturbar famílias, para tirar a paz do lar. Quando seu filho recebe um presente, quando compra um brinquedo, ore sobre aquilo. Vê o que ele está assistindo. Controle. Você tem autoridade sobre os demônios, não pode entrar na tua casa. Eles são sorrateiros, eles são sutis. E nós temos esta autoridade, queridos, de Deus, de pedir ao Espírito Santo a orientação. O Espírito Santo vai nos revelar, queridos, aonde estão os problemas. Porque nós estamos na terra para expulsar, para desfazer, para neutralizar as obras das trevas e para trazer a cultura celestial para a terra. Aleluia. E a cultura celestial está aqui. Você é um cidadão do reino de Deus. Aleluia. Você tem a autoridade do rei. Aleluia. Você não é uma pessoa comum. Você não pertence mais ao mundo. Jesus disse: Pai, eu não te peço que os tire do mundo. João 17:17. Mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Agora, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Aleluia! Você é um filho de Deus. Você não é apenas um ministro. Você tem a autoridade do Pai, você tem o anel do Pai. Aleluia. Você é filho. Amém. Não ande mais como um medíocre, como um mendigo espiritual. Use a autoridade que Deus te deu. Não viva uma vida menor do que a que Deus te deu para que vivesse na terra. Entenda que você tem autoridade na terra. Buscar em primeiro lugar o reino. Jesus falou isso. O reino de Deus é sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto você estiver trabalhando para o reino de Deus, o país que te enviou para a terra, agora, se responsabiliza pelo teu bem-estar, pelo sucesso do teu ministério na terra, da tua missão na terra. Aleluia. E Ele proverá todos os recursos necessários para a tua vida. Eu creio. Saúde, condições financeiras. Deus tem o melhor para ti, queridos. Quando um presidente nomeia um embaixador para uma outra nação, ele ganha um cartão corporativo sem limites. Nesse cartão corporativo, ele pode pagar aluguel, ele pode comprar o que ele quiser, ele tem carro que dispuser, tem plano de saúde, tem escola para os filhos, tem segurança. Ele pode pagar tudo com esse cartão corporativo, porque tem uma nação por trás dele que está apoiando a missão. Ele não está sozinho, ele não está falando o que ele pensa, ele está falando o que diz na Constituição do reino que lhe enviou para lá. Aleluia! E você tem um cartão corporativo chamado graça. Meu Deus! Aleluia. E a senha é a fé. Aleluia! Paulo diz, Jesus disse para falar: minha graça te basta. Amém. Oh, aleluia! Então o embaixador não precisa ficar ligando para o presidente e dizer: presidente, aí eu preciso de dinheirinho para fazer as compras para o mês. O que o presidente vai dizer? Tu tens um cartão corporativo aí, vai lá e passa, faz a compra, pega do bom e do melhor. Aleluia. Ah, nós temos a graça de Deus, aleluia. Desbloqueie este cartão da graça com a tua fé. Aleluia. E acesse todas as... Oh, meu Deus. Aleluia. A dispensa celestial. Aleluia. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Amém. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros de Deus. Não somente para nós, queridos. Essa dispensa é tão poderosa que nós podemos tirar da dispensa de Deus e servir os nossos patriotas que estavam aprisionados, Aleluia. que estavam acorrentados nas mãos de Satanás. Amém. Jesus veio com uma missão: destronar Satanás.
E nós estamos aqui para continuar a missão de Jesus, que Jesus começou. Eu creio. Oh, aleluia! Glória a Deus. E tem mais uma, não deixou a gente sozinho. Eita glória! Ele falou que disse assim, ó. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aleluia. O que mais nós precisamos, irmãos? Vamos nos pôr de pé, já passando por horário aqui. Amém. Você nasceu para ser um sucesso na terra. Eu creio. O diabo tem medo de ti. O diabo vai te sondar primeiro e vai ver pelo teu comportamento, ele vai fazer a leitura. Se você, ele vai ver o tempo que você passa de oração. Você acha que o diabo não está sondando isso? O diabo vai ficar observando. No que você investe o seu tempo? Se você está em contato com a tua pátria, que te enviou, e o diabo sabe que quando você está de joelho dobrado, por mais que você saiba cantar muito bem, pregar muito bem, que eu saiba, mas o poder de Deus, a virtude do Espírito Santo se manifesta na minha vida, a autoridade eu recebo de joelhos dobrados, queridos. Amém. Eu creio. Quer poder de Deus contra Satanás e todas as trevas? Do joelhinho no chão. Verdade. Jesus ficava 4, 5 horas de joelho dobrado, chegava em casa, chegava embaixo de manhã cedo, com o dia rompendo, aparecia um endemoniado, Jesus dizia, sai dele. Não precisava perder tempo. Amém. Por quê? Os demônios reconheciam a autoridade. E quando você dobra o seu joelho e busca o Senhor, você recebe a unção e a autoridade do Espírito de Deus sobre a sua Aleluia. vida. Talvez você ouviu o que você não esperava ouvir hoje. Mas é isso que o Espírito Santo quer que você saiba quem você é, a autoridade que você tem. E use a autoridade que Deus te deu. Né? Se revista da autoridade de Deus. Receba o Espírito de Deus na tua vida. Aleluia, eu creio. Porque quando o Espírito Santo fala na tua boca, os anjos têm a obrigação de cumprir toda a palavra que sair da tua boca. Amém. Quem quer uma oração, receber essa virtude, esta graça, esse poder de Deus, vem daqui à frente, quero orar pela tua vida hoje. E você vai estender a sua mão e vai dizer, Satanás, aqui na minha casa, na minha vida, nunca mais diga que você tem uma doença, essa doença não é sua. Aleluia. Eu creio.